Olá, docinho, seja bem-vinda a mais um programa Vivendo Cake. Eu sou a Prof. Alessa Alvarenga, Cake Designer Master e professora de confeitaria artística, e nesse programa a gente conversa sempre sobre a carreira do Cake Design e tudo que você precisa saber sobre a profissão. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre as Sugar Flowers, flores realísticas que auxiliam e muito aí o Cake Design na hora de criar os seus projetos. Afinal, o que são as Sugar Flowers? As flores de açúcar, vamos falar assim, que estão dentro dessa característica de Sugar Flowers, são aquelas flores que têm um aspecto realístico. Assim a gente define dentro da profissão do Cake Design. Existem várias flores de açúcar, métodos aí de confeccionar flores de açúcar para aplicar no seu bolo. Todos são maravilhosos, mas especificamente a Sugar Flowers tem esse contexto de uma apresentação realística. A sua proposta é sempre imitar a flor como ela é na natureza. E isso tem suas vantagens, muitas vantagens na verdade, e acaba sendo aí essencial para você ter uma criatividade maior, uma liberdade maior na hora de poder criar os seus projetos. As Sugar Flowers são feitas a partir de uma massa específica de açúcar. Então, por isso que elas são diferenciadas. Eu não consigo fazer uma flor realística usando uma pasta americana, por exemplo. Então, existem pastas que foram pensadas para a gente conseguir esse resultado final, para que no final eu tenha um acabamento realístico na minha flor. Na sua origem, a pasta que foi desenvolvida para esse tipo de flor era massa elástica ou massa plástica, conhecida por este nome, por conta dos seus ingredientes ali, que na sua composição geravam o resultado aí de uma massa mais flexível, mais elástica, que possibilita que você possa abrir bem fininho, e com isso ter um resultado final muito mais verdadeiro. Então, por exemplo, existem flores que têm a pétala mais espessa, mais grossa, e tem flores que têm pétalas muito fininhas, delicadas mesmo, como uma seda na natureza. Então, foi pensada uma pasta que você conseguisse abrir bem fininho, sem que isso quebrasse, rompesse, coisa que a pasta americana, por exemplo, não consegue fazer. Então, essa pasta que vai aí, glucose, CMC, clara de ovo, uma série de ingredientes, gordura, açúcar, gerava essa característica no final. Gera ainda, porque a gente continua utilizando, eu falo gerava, me referindo que é uma pasta original, a primeira a ser criada e pensada para esse tipo de projeto. A característica principal, além dessa questão de ser extremamente elástica e possibilitar a gente abrir bem fininho, é também o processo de secagem, que é 100% diferente da pasta americana. Ela seca muito mais rápido pelos seus componentes e o resultado é assim como se fosse uma casquinha de ovo. Então é uma pasta destinada para modelagem, porque ela vai ficar dura, e com essa característica de ser bem fininha. Para algumas pessoas, isso com o tempo passou a ser, essa questão dela ficar bem durinha, um problema, porque na hora que a gente vai aplicar essas flores nos bolos, fazer os arranjos, às vezes elas quebram, tá? Então sempre a gente tem que fazer um pouquinho para a massa. Eu particularmente amo trabalhar com a massa elástica, mesmo ela tendo esse ponto de eficácia na aplicação, ser mais difícil, ela tem uma durabilidade, na minha opinião, maior, um efeito visual que eu acho mais bonito, e com o tempo você vai trabalhando com ela, com esse estilo, ela ser bem durinha, e vai aplicando, vai aprendendo a forma de aplicar, evitando esses problemas. Mas com isso, com essa necessidade, foram nascendo novas pastas, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho, a pasta pensada aí para a modelagem das flores é uma pasta que a gente considera nova, não tem nem 100 anos aí de vida, sendo que a confeitaria artística fora do nosso país, aqui dentro é uma coisa nova, ela é muito mais do que centenária, é um processo aí antigo, de várias gerações que foram passando. E a pasta americana, por exemplo, é uma pasta muito mais antiga do que a pasta específica aí para a confecção das flores. Então, ela já é recente. As demais que eu vou falar agora são ainda muito mais novas. Então, a gente ainda está testando isso tudo, E existem vantagens e desvantagens em cada uma. Então, por exemplo, hoje em dia tem a Easy Peixe,
que é uma pasta em que ela fica no final maleável, a flor. Tem a porcelana comestível, que é uma pasta que ela fica durinha, mas que ela não vai açúcar, aí já tira essa questão do açúcar na aplicação, mas ainda assim a gente continua colocando na categoria de Sugar Flower, porque eu consigo fazer uma flor comestível que tem um visual realístico e aplicado em um bolo, então num contexto ali da confeitagem. Tá? Então eu posso estar utilizando também para essa confecção. Então foram nascendo outras pastas, chantilly, e tem várias hoje em dia que vão ter essa característica de a gente conseguir abrir fininho, né, e modelar o mais realístico aí da flor natural, baseando nessa flor natural. Qual que é aí a vantagem de você aprender a trabalhar com as Sugar Flowers, na minha opinião? Eu sempre ensinei às alunas de cake design, é uma das primeiras coisas na formação de cake design que eu ensino, porque eu considero a flor de açúcar, no estilo, né, realístico, uma verdadeira carta coringa na mão do cake design, porque a gente aprende a técnica que se aplica desde uma flor bem pequenininha, como o jasmim de Madagascar, até cascata de flores grandes, né? A técnica é a mesma, o que vai mudando é o formato, uma pintura, a espessura de uma para outra, mas qual a pasta, processo de abrir a massa, de aramar quando necessário, de secagem, pintura, verniz quando é necessário, é igual, o que vai mudando é essa questão mesmo do formato de cada flor. Então, este conhecimento é um conhecimento que te possibilita criar variedades enormes aí de flores. Ela tem uma beleza, um encantamento, por refletir mesmo essa questão realística, que encanta, né? Então, assim, se eu ver a flor, nossa, de verdade, não pode comer, né? Quando fala que pode comer, mas se a pessoa não vai comer, ela fica naquela curiosidade, nossa, mas é muito perfeita, nossa, mas realmente parece. Então, mostra um reflexo realmente artístico ali daquele profissional, valorizando o produto final. E a gente consegue fazer composições lindíssimas, elas são tão imponentes, né? São tão assim visualmente interessantes que às vezes a gente não precisa de muitos elementos. Olha esse exemplo aqui, por exemplo. Existe um laço e um arranjo de flor. Tá? Tem alguns modelos que é só o arranjo de flor e ela já se destaca, já fica um bolo bonito, né? Então isso facilita muito na hora da gente criar. Ela também vai ter aplicação desde o bolo infantil, aliás, de um docinho, um mini bolo, um bolo infantil, a um bolo de casamento, de bodas, entra aí, né, em todas essas possibilidades de criação. Isso faz com que eu acho que seja essencial para qualquer cake designer aprender e logo de início, de primeiro, ser aí uma carta coringa a trabalhar com as Sugar Flowers. Uma questão que surge logo de início, quando a gente fala desse tipo de flor, e as pessoas às vezes já tiveram algum tipo de contato, né, de como que funciona, às vezes viu alguma aula, hoje em dia, assim, pela internet, viu alguma propaganda, ou esteve em contato com alguém que fabrica, às vezes as pessoas falam assim, né, os alunos iniciantes, ou o primeiro contato que vem ali perguntando com relação às dúvidas da Sugar Flower, se não é muito caro de estar trabalhando com elas, pelo fato delas exigirem ferramentas específicas. Realmente, para trabalhar com as Sugar Flowers, a gente precisa, sim, de ferramentas específicas. Tem como a gente substituir por outras ferramentas que a gente tem do dia a dia, do cake design, para fazer as flores? Uma ou outra modalidade de flor você vai até conseguir fazer essa adaptação, mas não é uma coisa que funciona em geral, porque existe o cortador específico que vai cortar a massa no formato da folha, no formato da pétala, existe da sépala, que é essa parte de baixo, existe um marcador específico para marcar a folha e fazer a impressão igualzinha tem na natureza. Então, esses cortadores e moldes, que são os marcadores, eles são feitos, confeccionados a partir da flor real, a partir da flor na natureza. Então, ele tem ali os mesmos veios que a pétala da flor tem, que a folha tem, o formato, né, daquele cortador, exatamente do tamanho. Então, isso tudo vai fazer com que você, no final, tenha um resultado realístico.
junto com tudo que tem na técnica da confecção da Açúcar Flower, que é processo de pintura, estruturação e tudo mais. Mas parte disso. Se eu já começo nesse início fazendo muita adaptação, a tendência lá no final, isso não ficar com o aspecto que a gente deseja, que é esse aspecto realístico. Então, existe sim um investimento em ferramenta, não é um investimento alto, tá? Já foi há um tempo atrás. Hoje em dia, com, né, o aumento dos produtos de confeitaria, das lojas que fornecem ferramentas para o confeiteiro, para o cake design, são produtos que a gente consegue comprar todos na nossa cidade ou no máximo numa cidade vizinha aí por um site, não é uma coisa que você precisa importar, igual era antes. Então, hoje em dia tem um custo mais baixo. E a gente geralmente ensina, né, o aluno cada flor. Então, você aprende a primeira flor, depois aprende a outra. Você não precisa ir comprar portadores de todas as flores. Existem flores também, né, além da Sugar Flower, considerar aí como coringa dentro da decoração, existem as flores que são mais aplicáveis, que tem mais demanda tanto do cliente quanto também visual, no sentido de entrar em vários temas. Então, geralmente a gente ensina primeiro essas flores, você faz o investimento desses cortadores e moldes, e aí trabalha muito com eles. A partir do momento que surgiu, né, você quer aprender uma flor nova, você vai comprar. A partir do momento que surgiu uma demanda de encomenda de uma flor nova específica, você vai adquirir. Não precisa fazer um investimento grande de início, é um investimento que você faz, aplica e já tem um retorno imediato. Então, assim, vale muito a pena. Na época que eu aprendi, era caro, não era barato, nem o conhecimento, né, nem as ferramentas ali para trabalhar com esse tipo de flor. E mesmo assim, eu apostei e valeu muito a pena. Imagina hoje em dia que é algo assim, essencial para você trabalhar, bom? E aí, falando da questão das ferramentas, tem um outro ponto também que é legal da gente falar. O que diferencia, né, uma flor realística de uma flor de açúcar tradicional? Porque tem muitos cake designers que trabalham com a flor de açúcar tradicional, inclusive fazem projetos aí lindíssimos. Não quer dizer que você tem que fazer só o realístico, mas o que eu sempre falo com as minhas alunas? Você aprende a trabalhar com a flor realística, primeiro você já se posiciona de maneira diferente de quem não trabalha. É um acabamento, uma entrega para o cliente 100% diferente, né, que gera valor no seu trabalho, como eu já falei. Segundo que, você sabendo fazer uma flor realística, você sabe fazer qualquer outro tipo de flor. Porque o que acontece na confecção da flor de açúcar tradicional é muito similar à realística, só que a realística tem mais coisas específicas. Uma pintura específica, né, um processo de corte, de molde específico. As outras são mais simples na sua confecção. Então, quando você começa aprendendo por aquela que é mais completa, você trabalha com ela. E quando você quer fazer, por exemplo, às vezes é uma proposta infantil, que não precisa de você gastar aquele tempo todo para fazer uma flor realística. Você quer fazer uma coisa no projeto mesmo ali, que é todo muito lúdico, muito para o desenho mesmo, e não uma coisa real. Aí você vai colocar folhinhas, florzinhas, sem ser na proposta realística. Você já tem esse conhecimento, porque essa flor que você aprendeu te trouxe esse conhecimento de fazer essa também. Então, o que vai diferenciar bastante na questão é mesmo a entrega visual, tá? A técnica em si começa desse processo e avança para esse, né? Mas na entrega visual, as flores de açúcar tradicional, eu não preciso preocupar com a espessura da pétala, eu não preciso preocupar com a pintura, um tom igual tem na natureza, eu não preciso às vezes fazer um movimento, né, o processo de envernizar. É mesmo uma flor, uma folha, né? Vamos pensar assim nessa questão, continuando na linha infantil, né? É uma folha para criança, é uma folha, uma florzinha, uma florzinha. Então, assim, mesmo uma florzinha de cortadorzinho já é uma flor. Então, tem essa diferença. Nem toda flor de açúcar é aí uma Sugar Flower que tem essa característica realística. Como eu falei com vocês, a presença de uma Sugar Flower no projeto de um bolo vai desde um botão até modelos que têm aí cascatas enormes, né? Andares inteiros de flor. Tudo depende da temática, do que o seu cliente quer. Mas um fator que é muito
Interessante também, que eu acho uma grande vantagem quando a gente trabalha com a Suga Flowers, é você poder adiantar ali o seu trabalho. Então, por exemplo, por mais que eu tenha um bolo que ele seja com 400 flores, né, que vai te tomar um tempo para fazer, porque flor é feito uma a uma, é um bolo que não vai chegar para você uma demanda da noite para o dia, né? Nenhum, na verdade, depois que você aprender a maneira correta de trabalhar comigo, vai chegar para você da noite para o dia. Mas um bolo desse geralmente vem com uma demanda ainda de meses de antecedência. Então você consegue adiantar essas flores ali no ritmo do seu ateliê, no ritmo do seu trabalho, armazenando elas, né, e deixando para pintá-las todas mais próximas, aplicar. Então acaba que a demanda maior de trabalho são elementos mesmo ali direto do bolo, cobrir o bolo, um detalhe, uma moldura, alguma coisa que tem, o resto vai ser ali já adiantado, pronto. Então não é que fica uma coisa mais trabalhosa, é valorizado, você vai cobrar por esse tempo que você veio aí, né, ao longo desse período confeccionando flores. É inclusive uma das técnicas mais valorizadas aí dentro da questão de preço mesmo, quando a gente define o preço aí da entrega para o nosso cliente. Então a gente vai falar disso em outro momento, em outro programa, mas é uma maneira de você valorizar também nesse sentido financeiro, né? Tanto tem essa percepção do cliente, mas que reflete aí na questão também direta do valor do seu bolo. Então você pode adiantar porque ela tem uma durabilidade enorme. Ó, esse modelo aqui que está comigo, por exemplo, né? Esse bolinho, não sei se vai dar para vocês verem direito, mas tem foto dele aí no Instagram, né, nas redes sociais nossas. E ele é um bolinho que ele é um bolo fake, né, uma maquete, como eles falam. Ele tá aqui já todo amarelo, tá? Inclusive tá assim, aqui em cima mais escurinho, porque ele é um bolo que ficou exposto sem nenhuma proteção, tá? A gente pode fazer maquete, proteger, e nós vamos conversar sobre isso no próximo programa. Mas este aqui ficou exposto, né? Desse jeitinho que ele tá aqui. Então tomou poeira, a gente espana, né? De novo, espana de novo, vai indo com o tempo, ele vai ficando amareladinho. Já tem mais de um ano que esse bolo está pronto. Então a gente vê essa questão do tempo agindo aqui no bolo, a gente vê agindo também no laço, que é de açúcar, mas a flor sempre parece perfeita e pronta, né? Assim, naquele momento, ela continua linda, com uma pintura linda, às vezes com o tempo pode desbotar, é comum, principalmente flores cores mais escuras, que são sensíveis à luz, né? Mas aqui, por exemplo, essa aqui é num tom de chá, ainda assim, né, ela tem uma pintura legal. O ponto maior da durabilidade não é essa questão da pintura, eu estou pegando esse como um exemplo, tá? Então, se aqui ela está há um ano e está desse jeito, imagine se você confeccionou ela, guardou, para aplicar no bolo depois. Então, por isso que você pode fazer aí, com meses de antecedência, pintar próximo para garantir essa questão da cor, né? Bem real, bem dentro da paleta que seu cliente escolheu, e aplicar. Então, tem uma durabilidade enorme, tanto para você adiantar, quanto para você não só adiantar para aquela encomenda, é uma prática de quem trabalha com muitas flores de açúcar, sempre produzi-las, tá? A gente sempre produz as flores de açúcar e vamos armazenando ela no branco, na cor branca. Então, na hora que vem uma demanda de bolo, né, eu dei um exemplo que poderia adiantar, né, mas em geral você já tem um estoque dessas flores que você vai só pintar na cor e aplicar, né? Vai ter que fazer uma coisa específica quando é uma flor muito específica, mas aquelas que são mais aplicáveis, que são aquelas que eu falei com vocês, que costumam sair, né, com maior frequência, por exemplo, uma rosa, uma orquídea, flores de enchimento, peônia, a gente costuma deixar pronta, isso tudo facilita. Chegou uma demanda, você vai só finalizar e aplicar. Tá? E no caso de você fazer aí, né, um processo também de exposição, seu ateliê, fotografia, você consegue ter um tempo, uma durabilidade enorme, como vocês estão vendo aqui. Então, eu sempre acho vantagem trabalhar com elas, incrível eu estar trabalhando com esse tipo de produto que me dá essa
possibilidade de adiantar, de armazenar, de criar, depois de pronta, cores diferentes, de trazer e agregar valor artístico ali visualmente para o meu cliente, assim, uma entrega bem exclusiva, de me diferenciar dos outros confeiteiros, de aprender técnicas que são aplicáveis nela e que também refletem aí, né, em outros trabalhos que a gente faz. Então, foi só ganho aprender a trabalhar com a Superflies, e por isso que eu sempre recomendo muito, muito que todo cake design tenha esse aprendizado já logo de início. Como eu te falei, são muitas as aplicações deste estilo de flor, que vão desde propostas pequenas até propostas maiores, mais simples e mais elaboradas. E agora eu quero mostrar para vocês alguns exemplos. Por exemplo, nessa foto, tem um bolo onde eu utilizei uma única flor para fazer o fechamento da decoração. Então, a proposta é um bolo branco, ali com alguns detalhes no trabalho de moldura e uma flor, que inclusive nessa proposta também é branca, né? E aí tá fazendo a composição. Olha que bonito que fica. A gente olha e vê assim, não precisa de mais nada, né? Já tá finalizado aqui. Outro modelo que eu vou mostrar aí para vocês é onde tem uma cascata, né, aí de flores, no caso um cacho, né, de orquídea. Também são algumas unidades de orquídea compondo o cacho, um bolo de 3 andares, basicamente branco, né, onde a atenção é chamada aí para o laço, que tem outra cor, né, e para essa orquídea aqui é branca também, mas tem detalhes combinando com o laço. E compôs, ficou chique, elegante, fica muito bonito. Então aqui eu uso um pouquinho mais, mas não preciso também encher o meu bolo aí de elementos, né? Neste outro modelo que eu vou te mostrar, a gente tem aqui a parte de cima, né? Ali um buquezinho de rosas. Então é um trabalho de algumas unidades que foram ali colocadas na lateral aqui também, e que a gente tem uma composição também elegante, bonita, e assim vai. Existe proposta onde a gente vai ver com muitas flores, seja no topo, na lateral, e aí eu vou colocar alguns exemplos aqui para vocês irem vendo, mas ele vai desde essa aplicação de bolos menores a bolos maiores. Imagina quantas coisas você pode criar, quantos projetos de bolos diferentes, o quanto que isso vai te ajudar a ser mais criativo, desde uma proposta realística até uma proposta que não é, mas usando esse conhecimento, então onde você vai poder brincar com as cores, brincar com as texturas, proporções. Vale muito a pena, como eu já disse para você, é algo que eu recomendo para você trabalhar e que vai, né, trazer para você aí, inclusive uma questão assim de tranquilidade, porque às vezes no momento, quando a gente vai fazer a decoração, né, você cria o projeto e tudo mais, já pensando todo o trabalho, depois que você conhece a técnica. Mas às vezes o momento de fazer a decoração é um momento onde ali é o dia da festa, tem muita coisa acontecendo, você tem que passar por todo aquele processo de montagem, e você deixar para fazer muitos elementos que tenham que ser preparados, confeccionados na hora, né? Existe propostas que tem que ser assim, né? Mas geralmente são propostas mais simples, um bolo grande de andares, onde você precisa estar ali, né, compondo ali fazendo toda aquela composição e ainda pensar num monte de detalhinho, redadinho, né? É muito mais difícil do que você já ter adiantado uma decoração à parte, colocar alguns elementos e ali compor, né, com aquela decoração previamente confeccionada e que vai trazer assim um glamour, um requinte maravilhoso para o seu trabalho. Então, os benefícios são muitos e eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a Superflies. A gente se encontra no próximo programa Vivendo Cake.